Hoje a gente vai mergulhar numa jornada incrível pela cultura afro-brasileira. Vamos começar pela cozinha, pelas raízes culinárias e chegar até a luta por direitos nos dias de hoje, na era digital. Olha, vamos começar com essa reflexão, que é uma ideia muito poderosa. Pensa bem, muito, mas muito mesmo do que é considerado a essência do Brasil tem raízes africanas profundas. Então, da próxima vez que alguém comer uma canjica ou uma feijoada, vale lembrar da criatividade e da inteligência que ajudaram a moldar a nossa cultura. E a história dessa resiliência toda começa por um lugar que todo mundo entende e adora: a comida. A nossa culinária é mesmo essa mistura, essa tapeçaria de várias cores. Tem o fio indígena, o europeu, mas a influência africana, essa sim, moldou o paladar da nação de um jeito único, com uma criatividade impressionante. Foram ingredientes, temperos e, o mais importante, essa capacidade de transformar a necessidade em pura arte. A história da feijoada é o exemplo perfeito desse espírito de invenção. Pensa só, o prato nacional do Brasil não veio pronto da África. Ele nasceu aqui, nas senzalas. Os senhores de engenho davam as sobras, aquelas partes do porco que ninguém queria. E os africanos escravizados, com toda a sua sabedoria, pegaram o que era desprezado e transformaram num prato que hoje une o país inteiro na mesa. É incrível. E essa capacidade de transformar o simples em algo profundo não ficou só na cozinha, não. Foi, na verdade, o ingrediente principal na construção de tradições espirituais que fortalecem comunidades até hoje. Em religiões como o candomblé, por exemplo, a comida é mais do que alimento. Ela é uma ponte sagrada entre o mundo físico e o espiritual. As oferendas, que são pratos preparados especialmente para os orixás e as divindades, são uma expressão de fé, de respeito e de união da comunidade. E esse provérbio iorubá, ele captura exatamente esse sentimento, um senso de identidade coletiva muito forte. A força não está em uma pessoa só, mas no grupo, no coletivo. É uma lição de união que atravessa gerações e que explica muita coisa. Tá, mas aí surge uma questão, né? Como é que uma tradição que foi construída em conexões tão profundas, presenciais, consegue navegar no mundo de hoje, no mundo dos vídeos de 15 segundos? Vamos ver como isso se desenrola. E aqui a gente chega num ponto bem interessante, um verdadeiro paradoxo que plataformas como o TikTok criam. Por um lado, são ferramentas poderosíssimas para compartilhar cultura, para lutar contra o estigma. Uma pesquisa apontou que 68% dos fiéis acreditam que as redes sociais são fundamentais para se defenderem. Só que, por outro lado, existe o risco de banalizar tudo, de transformar rituais sagrados, cheios de significado, em um conteúdo rápido de consumo fácil, esvaziando toda a profundidade. E o que está em jogo é muito sério. A ameaça da intolerância religiosa é uma realidade brutal. Esse número aí, 3.853, são os casos de violações reportados só este ano, e muitos deles são ataques diretos às religiões de matriz africana. Cada número desses é um ataque à liberdade e à cultura de alguém. Mas, diante desses desafios todos, as comunidades estão, mais uma vez, inovando, encontrando novas formas de resistir e de combater o preconceito. E o interessante é que a resistência também se moderniza. Uma das estratégias mais criativas que tem surgido é usar o humor. Artistas que são do candomblé estão criando conteúdo de comédia para desarmar o ódio, sabe? É uma forma de educar um público muito maior, de um jeito leve e acessível. Toda essa resistência, tanto cultural quanto digital, ela se apoia numa batalha muito importante, que acontece o tempo todo: a luta por direitos e por proteção na lei. E a base para tudo isso está na nossa própria Constituição. Ela não só permite, ela exige proteção. Olha só, os artigos 215 e 216 reconhecem essas tradições como parte essencial da identidade do Brasil, algo que o Estado tem o dever de proteger. E o artigo 5º garante a liberdade de culto para todo mundo. É a lei máxima do país dizendo: essa cultura importa e muito. E o bom é que esses princípios não ficam só no papel, eles viram direitos concretos no dia a dia, como, por exemplo, o direito de ensinar a história afro-brasileira em todas as escolas, ou a proteção contra o racismo religioso pela famosa Lei K.O. São vitórias importantíssimas que mostram como a luta por reconhecimento se transforma em lei de verdade. E isso tudo nos traz de volta para uma questão fundamental sobre poder, sobre narrativa. A tecnologia deu voz a muito mais gente, é verdade. Mas a luta para que a história seja contada de forma autêntica e com respeito, essa continua. Como diz o provérbio, por muito tempo, a gente só ouviu a versão do caçador.
A grande questão da era digital talvez seja essa: como a gente garante que a história do leão seja não apenas contada, mas, de fato, ouvida?